praticamente a nossa penúltima live, né? Nossa penúltima aula antes de acabar o ano. Teremos mais uma apenas em dezembro e aí depois encerramos. Hoje eu escolhi um assunto um pouco fora do tema que a gente estava já conversando, justamente por hoje, no final, depois vamos fazer um trabalho de desenvolvimento de caboclo, vamos fazer uma coisa mais assim de catiço. Então eu achei legal trazer justamente o assunto caboclo, ou seja, a ideia do caboclo, para a gente conversar um pouco sobre o caboclo, entender o que é o caboclo. Não vou ficar voltando nos assuntos que eu já falei, por exemplo, a relação do caboclo jesuitado, toda essa ideia, acho que não vale a pena ficar falando, porque tem live já gravada, então qualquer coisa vai lá, pegam lá, escutam lá, e nem a relação também do catiço em geral, do próprio caboclo, como chegou a figura do caboclo, que a gente já se falou. Então hoje eu quero trazer a ideia mais do próprio caboclo em si, primeiro termo, e a relação de quem são esses catiços, esses caboclos que hoje trabalham dentro das roças de candomblé, principalmente dentro da Umbanda. Essa relação que existe, principalmente por quê? Porque nós somos heranças, o Brasil é essa miscigenação, e nós somos herança aqui principalmente do povo tupi, do Guarani e do Tupinambá em geral, que é o que ficou conhecido mais, o próprio Tupi-Guarani, que é o que ficou mais forte, ou seja, onde teve conhecimento. Então entender um pouco sobre eles, entender um pouco sobre o ritual, alguns rituais que existiam naquela época, como que era, como que não é. Escrevi algumas coisas apenas para não me perder mais ou menos na ideia, ou seja, para ir de forma mais cronológica, então para não se perder. Mas para variar, vou começar no final. Eu lembrei de umas coisas que eu não tinha anotado e eu coloquei aqui agora no final só para estar colocando. Bom, a primeira coisa que eu acho interessante a gente explicar é essa relação que existe entre o próprio caboclo e o próprio índio. Porque é muito curioso, todo mundo fala, eles mesmos se intitulam como caboclo, caboclo da mata, caboclo rompe-mato, caboclo cobra coral, ou caboclo até mais indígenas mesmo, caboclo tibiriçá, caboclo angarenga, caboclo Iangaçu, ou seja, esses nomes até de caboclo, sempre como caboclo e nunca índio. E a gente está esperando aquele caboclo, que na realidade o caboclo é a mistura do indígena com outros povos, com o branco, com o europeu, com o negro, ou seja, essa mistura, que é o caboclo. E aí a gente vê aquele índio de pena, todo um cocar, tudo que necessariamente não é um caboclo, é um índio. Isso então é a primeira dúvida que começa a surgir, mas é um caboclo ou um índio? Porque o índio é o famoso pele vermelha, o caboclo é aquela mistura, então afinal de contas é um índio, é um caboclo, o que ele vem a ser? Então eu já acho interessante esse nome caboclo porque ele já dá uma dimensão muito ampla para que a gente possa entender que na realidade ali não necessariamente pode ser um índio puro, um pele vermelha puro, mas também pode ser uma mistura, pode ser dentro dessa tradição que o Brasil existe, porque o Brasil é uma colcha de retalhos de todos os tipos de nações possíveis, assim, uma miscigenação muito grande. Então é bacana já esse nome se entender como um caboclo, porque já traz totalmente essa expressão do que é o caboclo em si, que é essa miscigenação completa que o brasileiro carrega. Então, por isso também acho muito interessante olharmos por este prisma. Outro ponto é, muitas vezes, hoje a gente vai em terreiros, vai em lugares, assim, embora aqui seja uma casa de candomblé e trabalhe muito mais o candomblé, mas de vez em quando trabalhamos com catiço e acaba o caboclo vindo para dar um passe, para fazer uma conversa, para dar uma consulta. Então, por isso eu acho interessante também trazer esse conhecimento, porque é aquilo que eu falo, o conhecimento se soma, então a gente vai somando conhecimento, independente. Se a gente se fecha apenas num ponto de vista, a gente deixa de aprender alguma coisa ou além. E, em geral, nós temos a ideia que o caboclo, o índio, quando eu falar caboclo, a gente se entende em geral como um povo esse povo todo que é o povo da floresta, esse povo que lida com a natureza especificamente. Porque tanto tem o caboclo de pena, que é esse dos índios, como o caboclo de couro, que muitas vezes são os boiadeiros, são os caboclos mesmo, ou seja, que carregam esse nome, que são os de laço. Então, todo esse lado mais folclórico que se criou.
E ao mesmo tempo, nós temos a ideia que o caboclo é aquele que parou no tempo. Então se hoje a gente vai numa roça e a gente vê um caboclo fazer alguma coisa um pouco diferente, sabe? Muitas pessoas olham torto, nossa, mas uma cabocla está fazendo isso, aquele caboclo está fazendo aquilo, que estranho. Olha que visão primitiva. A gente acredita que aquele caboclo ele parou lá na tribo em 1600 e não acompanhou o processo de evolução. Se ele está numa outra dimensão, ele tem tanto uma visão da outra dimensão como dessa e como de N dimensões à sua volta, justamente por ter uma condição de iluminação, por ter uma condição de sabedoria. Então é muito triste hoje a gente ver o preconceito de se chega um caboclo, que nem uma vez eu fui visitar uma casa e eu vi um sultão da mata falando muito bem o português. E aí ele não está incorporado, ele não está, sabe, sempre já indo pichando, colocando uma maldade. Não, tem caboclos que vêm que não falam bem o português, falam muito enrolado, falam muito em tupi, outros falam muito com cacuetes, com vícios de linguagem. Natural, normal, tem de tudo. Mas se de repente você se depara com um que fala muito bem ou usa alguma coisa diferenciada, alguma artimanha diferenciada, a primeira coisa que você faz já é o questionamento. A primeira que você faz já é se questionar. Só que isso é completamente equivocado. Porque esse caboclo, ele não ficou preso na mata, lá na sua selva, na sua aldeia, em 1700, 1800, e não acompanhou o processo de evolução. Ele acompanhou. Então ele tem conhecimento das coisas, ele sabe as coisas, ele tem uma visão mais ampla sobre as coisas. Então isso é uma coisa muito chata de se ver, principalmente quando o caboclo chega, que eu já vi muito acontecer, de chegar e ele dar uma erva. Claro, conheço caboclos que não têm o conhecimento do nosso nome popular da erva. Então ele fala do nome dele, depois a gente vai atrás e corre e descobre. Mas tem uns que têm já esse conhecimento, tem uns que já tiveram essa presença muito mais ativa dessa continuidade, e ele conhece. Então ele vai chegar e não vai falar uma erva específica lá, se ele vai pedir terra, por exemplo, ele não vai pedir a tabatinga, ele vai pedir uma terra. Não, eu quero terra, quero barro. Ah, nossa, não é caboclo. Se é caboclo vai ter que falar a tabatinga, que é utilizado como não. Se ele vai pedir uma pedra, ele vai pedir um Itá, não sei o que, Itaubacalá. Não, ele vai pedir pedra, ele conhece, ele tem esse processo. Ele pode falar os dois nomes, mas ele tem esse conhecimento. Então não ficam tão presos imaginando que porque o caboclo ele tem um conhecimento a mais, tem alguma coisa estranha aí, a gente começa a olhar de forma estranha. Não existe isso. Ele não ficou parado lá na tribo, o tempo parou, é terra do nunca, ele ficou ali parado, não evoluiu, não cresceu, continua. Não, isso não acontece, tá? Bom, vamos ao que interessa então. Eu só quis iniciar com esses dois assuntos que eu acho que é interessante falar. Bom, a primeira coisa, vamos entender quais são esses caboclos que a gente mais trabalha, que nós mais trabalhamos. Este caboclo, essencialmente, que é visto na sua maioria dentro dos terreiros, são os famosos tupi-guaranis. Quem são esses tupi-guaranis? Esses tupi-guaranis, eles fazem parte do tronco linguístico, justamente da língua tupi. Da língua que fala, que é o Guarani, que muitas vezes que existe, por isso tem essa relação entre ambos, tanto o Tupi e o Guarani, embora Tupi é um lado, Guarani é outro, Tupinambá são outros, tudo que no decorrer a gente vai estar falando. Mas a língua indígena mesmo, que ela é encontrada principalmente na América do Sul, ela vem do próprio Tupi, que é o tronco dela, que se eu não me engano tem mais de 10 línguas similares. São mais de 10 línguas comuns, muito similares, e que entre eles conseguiam ter uma comunicação. Então, necessariamente você pega os tupis que estavam mais na costa do Brasil e os guaranis estavam mais no centro, ainda assim tinha um diálogo entre eles. Por mais que a língua não fosse a mesma, mas eu acredito, lógico, não tenho esse conhecimento tão profundo para falar, mas acredito que era como se fosse um castelhano e um espanhol e um portunhol, ou seja, eles conseguiam ter essa comunicação, eles conseguiam se comunicar entre si. Mas o nome que se deu de Tupi-Guarani foi por conta da língua, foi principalmente por conta dessa familiaridade entre as línguas que se criou esse nome e deu esse nome. Enquanto que Tupi significa país das palmeiras. Então, como era uma terra que tinha muitas palmeiras, então eles ficaram conhecidos como os índios, ou seja, os indígenas, os povos que habitam um lugar onde há palmeiras, onde há excesso de palmeiras. Uma coisa que eu acho engraçado,
Porque assim, vamos dizer que o mundo existe há 40 bilhões de anos, que existe o planeta Terra aí, vamos dizer. O ser humano existe há quanto? Se existia aí há 1 milhão, vou dizer que não é isso, mas se existir vai há 50 mil, 100 mil anos, aí vamos colocar um pouco mais, se colocar não somente o ser humano, o Homo sapiens, então, mas colocar outro, quantos chega? Será se chega pelo menos a 1 milhão? Acho bem difícil, né? Ou seja, essa Terra, vamos dizer assim, ela é mais da natureza ou ela é mais nossa? Porque vamos dizer que ficou 40, 38, 39 bilhões de anos na natureza. A natureza existindo, ou seja, através dos seus animais, através da sua fauna, flora em geral, e o ser humano é uma coisa mais recente. Então, não que também nós somos a evolução desse processo, não, eu também não vejo por esse lado. Mas isso é um questionamento pessoal que eu tenho. De engraçado, né? Tantos anos a natureza ali presente, tantos anos a natureza existindo, o ser humano muito depois, ou seja, nós não éramos essenciais. Sempre existiu, sempre vai existir, independente do ser humano estar aqui ou não. Acho que pelo contrário, o ser humano acho que mais depreda, mais estraga, mais prejudica a natureza do que cuidar dela mesma. Bom, então já dá para se entender um pouco essa relação que as famílias que existem, tanto entre o povo tupi como os guaranis em geral. E existe uma coisa muito curiosa também, que é a respeito das próprias tribos, a quantidade de índios que existiam. No estudo que se tem de cada tribo, que existia uma média de 100 até 800 indivíduos que faziam parte, que viviam dentro daquela tribo, ou seja, daquela aldeia, daquela comunidade. Então era assim, não se tem relatos de aldeias muito grandes, com 10, 20 mil membros. Não se tem. Eram divididas. Saíam de uma, iam para outra, mas iam se dividindo, não ficavam todas muito reunidas. Eles tinham muito essa ideia. Até porque eles viviam da caça, viviam da pesca, eram coletores. Então, se muito no mesmo lugar, poderia com certeza bagunçar o equilíbrio do local. Então, por isso também essa divisão entre eles. Uma coisa curiosa também é a relação do cacique e do pajé, que é uma coisa bem interessante. As pessoas confundem bastante. O cacique seria o guerreiro-chefe da tribo. O pajé seria o pontífice, seria o xamã, ou seja, o que tem a ligação com o sagrado da tribo. Existe essa grande diferença. O cacique geralmente é o guerreiro mais velho, mais experiente, mas o mais forte, muitas vezes um dos mais poderosos, que sabe conduzir uma guerra, como um grande general, que estaria sempre conduzindo uma guerra, conduzindo alguma proteção na tribo. Enquanto o pajé estava totalmente mais relacionado à cura, à medicina da tribo e ao mesmo tempo com a ligação com o sagrado, responsável pelos rituais, responsável pelos processos tanto de morte na tribo, como os processos de nascimento, como os rituais que existiam, tantos rituais em gerais. Eu vou citar aqui alguns que eu acho interessante também citar, mas assim, o pajé ele tem a ligação mais espiritual, enquanto o cacique ele tem a ligação muito mais humana, no sentido física, no sentido mais mundana da tribo. Então existe essa divisão. Aí você vai me perguntar, quem comanda a tribo? Depende do tempo. Em tempo de guerra, quem comanda a tribo é o cacique. Em tempo de paz, quem comanda a tribo é o pajé, é o xamã. Então existe essa alternância de poderes de acordo com o momento. Não necessariamente o cacique é o que manda na tribo. Em tribos de momentos de paz, quem comanda é o pajé. O pajé é o que dá a palavra, o pajé é o que determina, o pajé é o que aconselha, o pajé é o que faz toda essa ligação, porque ele é o que tem também a interpretação do sagrado. Ele é o que consegue interpretar, ele é o que consegue, além disso, reconhecer os sinais na natureza. Então ele consegue olhar para a natureza e conseguir tirar sinais, tirar informações, tirar conhecimento. É o que detém o poder dos instrumentos sagrados, dos instrumentos musicais, é o que tem o poder dos pós, ou seja, de tudo que aos poucos também aqui a gente vai estar falando e vai estar trazendo. Então, existe um outro nome que é Tuixauá. Tuixauá é o nome do cacique. Ele é conhecido como Tuixauá. É o grande cacique da tribo também. Então, em alguns lugares, em algumas culturas, mais algumas tribos específicas, você vai ouvir este termo, em outras você vai ouvir o próprio cacique.
O Tupi-Guarani, ele esteve mais presente no Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Esses são os países onde o Tupi-Guarani teve um grande peso, ou seja, fez a parte diferente. Já no Peru que tem os Incas, sobe para o México já tem os Maias, ou seja, já muda bastante. Mas principalmente Argentina, Brasil, Paraguai e Bolívia eram regiões onde os Tupinambás, os Tupi-Guaranis eram mais presentes. Os Tupinambás, eles fazem parte, ele é uma subdivisão dos próprios Tupis, assim como mais outras duas divisões que também são importantes, que são os Caiová, que esses Caiová estavam muito mais na região do Paraguai, da Argentina, muito mais específico. Os Anhadevas estavam mais na região mais do sul do país, nosso e tal, e os Ambá, que ficou conhecido como os Tupinambás, mas na verdade é Mbá, Tupi-Mbá. Esses Tupi-Mbá eram mais no sudeste, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e mais para a costa também. Tinha, claro, grandes aldeias, mas eram mais na costa mesmo que estava. Uma coisa também curiosa que eu acho interessante falar, que mais ou menos os estudos que se tem, é que na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, existia uma base de 8 a 10 milhões de indígenas no Brasil. Ou seja, os portugueses não descobriram nada, porque já existia de 8 a 10 milhões de pessoas vivendo aqui. Então, ou seja, era muita gente, nada foi descoberto, foi apenas explorado. Né? Por isso que eu falo, nós não viemos de uma colonização, nós viemos de uma exploração. Nós somos muito mais explorados do que colonizados em si. Então, quer dizer, já existiam 8 a 10 milhões. Isso é mais ou menos o que eles dizem através dos estudos, dos antropólogos, tal. Eles dizem que é uma base de 8 a 10 milhões de pessoas que viviam aqui. E aí essas divindades também são importantes citar, que eu vou começar a falar um pouco sobre elas, embora dá para entender até a ideia do próprio xamanismo, uma coisa curiosa, porque as pessoas automaticamente falam xamãs, elas automaticamente ligam o xamanismo a índio, a cultura indígena, principalmente a cultura índio-americana, o índio-americano. Não. Xamã é qualquer ligação que tem com a natureza. Então tem os xamãs na Rússia, existem conhecimentos de xamanismo na Rússia, na Sibéria, existe na Índia, existe xamanismo indiano, ou seja, não necessariamente falando em xamanismo se entende sobre indígena e povo indígena. Não. Tem outros povos que também têm esse culto ao sagrado através da natureza, usando a natureza como meio de contato com o ser sagrado, com o divino. Porque eles conseguem enxergar como se a consciência e Deus ele tivesse grandes divisões. E nessas divisões a consciência foi se apresentando meio que dentro do seu contexto. Então uma planta tem o seu contexto, tem a sua consciência, não tem autoconsciência, mas tem uma consciência. Senão ela não saberia fazer fotossíntese, não saberia produzir fruto, flor, ou seja, não teria esse entendimento, assim como o animal também não tem autoconsciência, não tem reflexão, mas tem consciência. Então, é como se Deus tivesse se dividido, e dentro dessa consciência que ele foi se dividindo, ele foi se multifacetando, através de todos os elementos que existiam, tanto na natureza como não. O que é também engraçado de se pensar, porque nós acreditamos que nós não somos a natureza, né? A gente olha o ser humano como se ele fosse a parte, né? A natureza é só o animalzinho e a plantinha, né? Não, nós somos partes da natureza, nós fazemos parte da natureza. Então isso já dá uma noção e um entendimento muito mais importante do quanto nós precisamos também estar integrados com essa força, porque somos parte dela. Nós somos a consciência dela mais ampla e mais autorreflexiva que existe. Imagina se amanhã, de repente, o cachorro acorda com a consciência de que ele pode morrer. O animal não tem essa consciência que um dia ele vai morrer. Imagina se de repente isso acontece. Ele vai começar a ter depressão, vai começar a ter tristeza, vai começar a criar uma série de problemas emocionais que não tem. Mas nós temos essa condição justamente por termos esse lado, segundo essa tradição, a consciência mais reflexiva e a consciência mais ampla possível. Diante disso, a gente começa a entender um pouco sobre as divindades. Principalmente, vou agora falar mais sobre os Tupi-Guaranis. Não adianta eu ficar indo para muitas outras culturas, senão
nós vamos falar de 20, 30, 50 culturas indígenas que existem. Não se tem ainda todo um mapeamento completo de quantas tribos existem até hoje, ainda não se tem existe uma perspectiva que dá para chegar perto, mas não dá para ter com precisão, um conhecimento muito até cartesiano em relação a isso. Bom, uma das entidades que são as divindades, que a divindade principal, a primordial que nasceu, se chamava Nhavé-Curuçu. Nhavé-Curuçu, ela é conhecida como a entidade mais antiga do universo. Ela é vista até como uma anterior à criação, ela precede a criação. Então essa é uma divindade muito sagrada, que assim como a gente brinca no próprio candomblé, a ideia de Olodumare, ou seja, de Olorum, que é uma divindade que não se tem também culto. Não se existe culto ao Olodumare. Se tem culto aos orixás, mas ao Olodumare não se tem. Que é também uma divindade anterior à criação, porque a criação veio após o Olodumare. Então olha que coincidência, né? Tipo, povos distintos com um oceano de distância, mesmo assim tendo a mesma visão, entendendo as mesmas coisas. Claro, se nós pudéssemos puxar a sardinha para o nosso lado mundano atual de hoje em dia, a gente ia entender mais sobre o arquétipo, né? Então, quando o arquétipo nasce em um determinado lugar, nasce em determinados outros lugares. Ali é um arquétipo, ou seja, ali é uma força representativa dentro de um segmento, mas que se apresenta em todos os lugares. É a mesma coisa eu falar Ogum, é o arquétipo da força, que, por exemplo, no cristianismo apareceu como São Jorge, e por isso esse sincretismo. Em Asgard apareceu como Thor, ou seja, que é luta, que faz, em algumas outras, na Índia talvez como o príncipe Rama, que é o que lutou, que brigou, principalmente matou o demônio, bababá, tal. Ou seja, são arquétipos de uma força que teve uma denominação dentro daquele povo ele se apareceu e se apresentou daquela forma. Então, claro, puxando um pouco para esse entendimento mais moderno, que eu acho interessante trazer esse conhecimento, são arquétipos. Então, são arquétipos de uma divindade que precede a criação. Em quantas outras culturas também existe esse arquétipo, ou seja, existe essa mente mais primordial. Aí, em seguida, o famoso Tupã. Como todo mundo conhece, quando um caboclo chega, que vai muitas vezes salvar Tupã, e salva Tupã, e blá. O Tupã é visto principalmente como o criador do universo. E diz que a voz dele é um trovão. Então diz que quando se escuta um trovão, é justamente a voz de Tupã, ou seja, é a presença de Tupã. Então, muitas vezes essa voz também é conhecida como Sinunga. Conhece essa voz como Sinunga. E é muito interessante entender porque, mais uma vez um arquétipo aí no meio, que é o trovão. Ou seja, assim como aparece, se você pega na Grécia, qual que era o deus do trovão? Zeus, o trovão. Então, quer dizer, um arquétipo já que tinha um trovão. Se você pega o próprio Asgard mesmo, que é o próprio Thor, que é o deus do trovão, então quer dizer, é engraçado isso, porque são culturas diferentes que não se conheciam, que não se tinham contato, mas que tinham apenas nomes diferentes, mas para simbolizar e representar a mesma divindade que existia. Então, não importa, é isso que eu falo, não importa se hoje você salve e você fala salve Tupã, ou você fala salve Thor, ou você fala salve Zeus, ou você fala salve Xangô. Todos estão tendo o mesmo arquétipo por trás, que é de um Deus que tem uma força muito grande, que fala através da natureza, através dos trovões, através dos raios. Tipo, é bacana esse lado. E aí Tupã, ele tem uma esposa que é famosa, ela é conhecida como a famosa Jaci, muito conhecida também nas tradições tupi-guaranis, ou seja, Jaci, ela é vista como principalmente a beleza do universo, ela que trouxe a beleza do universo. No final você vai entender a divindade, a lenda da criação, o quanto ela é bonita. Para mim, a lenda da criação tupi-guarani é muito bonita, tão bonita quanto a criação segundo a tradição iorubá. Para mim são as duas... uma das duas mais bonitas que eu acho. E aí, tem duas outras grandes divindades tupi-guarani, muito conhecidas no nosso folclore, que eu acho uma pena isso ser deixado de lado. Hoje a gente paga tanto pau para os americanos que a gente valoriza o folclore americano e acaba esquecendo o nosso folclore brasileiro. Hoje quem não conhece bruxa, quem não conhece mago, quem não conhece, sabe, Halloween, essas coisas. Enquanto na realidade, quem nunca ouviu falar em Iara, a grande divindade das águas,
ou Caipora, a grande divindade da terra. Ou seja, são divindades do Tupi-Guarani. Então Iara é uma divindade que protege os seres aquáticos, que vive nas águas. Então, por conta disso, ela protege todo o povo que designa do elemento água. Assim como a Caipora, ou tem outro nome que eles falam, que é o Curupira. O Curupira também, ele é uma divindade que vem do Tupi-Guarani, que são os protetores dos espíritos e dos animais, ou seja, tudo que habita a terra, de tudo que é terrestre. Então isso também é bacana de ter esse entendimento, que você vai começando a reconhecer e perceber nas outras culturas o quanto isso existe de todas as formas. Além disso, existe, claro, pontos que são assustados, que as pessoas se assustam muito. Claro, nós estamos falando de uma outra época, e principalmente a antropofagia. O Tupi-Guarani ele tinha o ritual de se alimentar da carne do inimigo, porque eles acreditavam que comendo a carne do inimigo, eles conseguiam adquirir o poder do inimigo, a força dele, a sabedoria dele. Então existia assim grandes rituais dentro do Tupi-Guarani como fala? Canibal. Exatamente, de ser canibais, ou seja, de comerem carne humana do seu inimigo. Mas é uma coisa bem distinta, assim, era tribos isoladas. Não, pelo que diz os estudos, eram que todas as tribos tupi-guaranis tinham esses rituais. Então não era, aquela é uma tribo comedor de gente, que o pessoal falava, não. Todas as tribos tinham esse grande ritual de se alimentar da carne humana dos seus inimigos. Uma coisa curiosa também, algumas curiosidades que eu lembrei, que eu trouxe, uma palavra que não existe no dicionário deles, e não existe a palavra medo. Para você perceber que medo é um sentimento completamente mundano da modernidade, que se criou. Ou seja, não existe a palavra medo, tanto no Tupi, quanto esse sentimento entre eles. Existe uma prudência, claro, mas índios não tinham medo. Engraçado, pela cultura e desde criança, eles tinham um treinamento, um aprendizado, então eles não tinham isso, eles eram extremamente destemidos, isso era uma coisa muito interessante. Outra coisa, a respeito, claro, todo mundo sabe que a divisão deles era também por faixa etária e por faixa por idade, por sexo. Então os mais velhos tinham uma função na tribo, os mais novos tinham outras funções, mulheres tinham um tipo de função, homens tinham outros tipos de funções. A mulher era mais responsável, tanto pela culinária, mas ao mesmo tempo algumas coletoras, por tratar a caça, pelas plantações, principalmente a mandioca. Aqui a mandioca era o alimento principal deles, milho, mandioca, mais a mandioca mesmo, fora frutas e etc, assim, que existia em geral. Mas enquanto os homens eram muito mais a caça, eram mais muito de irem à luta, não só de caçar, mas de descobrir novos lugares onde podiam, de pesca, de N coisas nesse sentido. Uma outra coisa engraçada é que o filho, ele não era da mãe, ele era da tribo, entanto que todos cuidavam do filho. Então não era uma coisa específica. Por isso que muitos rituais, hoje em dia, os xamãs, muitos rituais que existe isso, todos cuidam da mesma pessoa. Existe hoje uma ideia de não, tem que ter uma pessoa para cuidar, como se fosse a sua madrinha, mas isso é um pouco contrário à ideia de que todos se cuidam de todos. Então, na realidade, aqueles que são mais velhos têm mais conhecimento para auxiliar os mais novos. Então, por isso que não se tem, aquele é meu filho, não, ele é da tribo. Ele é da tribo, todos cuidam, todos preservam, porque todos ali são uma corrente. Existe essa união entre eles. Ao mesmo tempo, o nome das crianças não se dão logo no início. Existe um tempo, eles aguardam um tempo, eles esperam, principalmente para ver qual é o temperamento daquela criança. E aí eles vão dar o nome dele, ou seja, o nome deles, o nome, a insígnia, ou seja, a assinatura espiritual dele, terá uma coerência com o seu temperamento, com a sua personalidade. Então o nome dado é justamente de acordo com... Então não é logo no início, já tem um nome. Igual a gente, que antes de nascer, a criança já tem um nome da criança, se for menino é isso, se for menino é aquilo. Calma. Às vezes você olha para a criança, ela não tem cara. Você vai dar o nome dela de José, você olha para a criança, você não tem cara de José.
mas não, já está decidido e está pronto. Não, eles tinham esse conhecimento de esperar, de reconhecer, ver qual é o temperamento da criança e a partir daí dar um nome. O mal, para eles era conhecido, a maldade, eram conhecidos, tem dois nomes, que é o Abassai e Anhanguera, famosa avenida lá, estrada Anhanguera, quem não conhece onde está o SBT. Então o Abassai, ele é mais considerado como maldade e a Anhanguera é mais conhecido como diabo, o grande diabo, ou seja, um grande diabo, mas um diabo velho, ele é visto mais como aquele diabo mais ranzinza, aquele diabo mais chato, mas ele é conhecido como grande Anhanguera. Então, uma coisa engraçada também porque quantos nomes aqui temos aqui, que nem imaginamos aqui, e são nomes indígenas de tudo. Oi? Sapopemba, sim. Sapo do Diabo. Exato. Tem muitos, Sapopemba, tem onde antigamente era o terreiro, antes aqui, agora a gente está na Catuquina, mas antes era na Pissinguaba. Pissinguaba é conhecido como piscina que tem muitos peixes, ou seja, mar de peixes fartos, de muitos. Nós vivemos em um país onde a língua tupi é muito presente. Assim, agora eu não me recordo, mas tem vários outros curiosos também. Itaú, Banco Itaú, Pedra Preta, Pedra Negra, Itaú. Ou seja, quantas coisas interessantes tem que a gente fala tupi o tempo todo e não sabe que isso é uma herança tupi que nós estamos falando. Uma das principais ideias de eu trazer esse assunto é justamente entender que a maioria dos caboclos em geral sempre trabalham em cima de um ritual, sempre em cima de algum ritual que ele aprendeu ou de qual ele participava. Isso é muito interessante. Por isso que todos eles sempre trabalham com cura. Todos eles. Por quê? Porque o indígena ele tem o poder das plantas, o poder da erva, então ele tem um conhecimento muito mais da medicina. Então isso é muito importante, sempre esse entendimento. Por mais que ele não seja um pajé, ele ainda assim possui um conhecimento sobre as ervas. Mas isso vai diferir de acordo, assim, vai trazer uma certa diversidade com os elementos em que ele traz. Por exemplo, você nunca vai ver, muitas vezes, um caboclo, por exemplo, que vem com um flecheiro, que é um caboclo guerreiro, que já quando chega, já dá seu brado e faz uma flecha, ou é guerreiro, de repente com uma maraca na mão. Não, ele vai pedir um machadinho, ele vai pedir outros elementos que condiz com o temperamento dele por ser um mais agressivo. Agora, muitas vezes, caboclas trabalham muitos com bodoque, com maraca, com cachixi, com outras coisas que representam mais elementos de cura. Enquanto, muitas vezes, guerreiros mais, que são indígenas e são mais caçadores, vão procurar, às vezes, vão pedir flechas, vão pedir N coisas para realizar o seu trabalho. Vão pedir uma palmeira, que eu conheço como cintura de caboclo, eu não sei qual é o nome disso, que é um pau todo espinhudo, então vai precisar desse pau para usar, para fazer como se fosse um chicote, vai pedir esse pó, ou seja, vai pedir elementos que condiz com a tua luta, com a tua guerra, ou seja, com aquele sentido daquele caboclo, daquela cabocla. Então aquele caboclo ele é muito mais guerreiro, não que ele não faça trabalho de cura, mas ele vai usar elementos que é muito mais para dar um passe, para tirar uma energia negativa, para afastar alguns maus espíritos, quizumbas, ou seja, todo aquele conhecimento que ele tem. Enquanto aquele outro vai ficar muito mais com cachixi, com uma maraca, como chama aquele outro? Não é o bodoque, que é o outro que são elementos da cura. Ou seja, essa divisão existe. E você começa a ver a partir do próprio caboclo, no trabalho dele, usando aquilo. Principalmente porque eles usam muito intentos, eles usam muitos pós, eles usam tintura, eles usam peças, ornamentos, usam penas. Eles usam tudo que é possível e tudo que a natureza pode oferecer, seja fauna ou seja flora. Então eles vão utilizar desde dente de animais, até penas, até patas, até bicos, dependendo, claro, eles não vão matar um animal para isso, mas assim como eles vão usar terra, eles vão usar pedra, eles vão usar N coisas. E tudo isso faz parte justamente do seu trabalho, daquilo que ele tem como intenção e daquilo que a sua frequência existe, daquilo que a sua frequência busca. Então, se ele possui uma frequência mais agressiva,
Ele com certeza é um caboclo muito mais agressivo, ele é um caboclo muito mais sério, ele é um caboclo muito mais selvagem, como se diz, mas ele é um caboclo muito mais preocupado em afastar a negatividade, em mudar, em transmutar a energia daquela pessoa. Claro, uma energia negativa, algo bloqueado, consequentemente vai psicossomatizar alguma doença. Então ele também tem que ter e precisa ter o conhecimento sobre a doença, sobre a saúde, para determinar como que aqueles elementos, através dos pontos de força, seja chakra ou seja pele que ele consegue, não importa, ele vai dar um auxílio para que aquilo se desenvolva e aquilo se amplie numa quantidade, numa intensidade muito superior. Então é entender que é necessário isso, principalmente o fumo é muito necessário. Então cada elemento que um caboclo usa não é porque ele está querendo se aparecer, porque está querendo chamar atenção, porque ele acha bonito usar isso ou aquilo, não. É porque aquilo é necessário. É igual você chegar para um médico e você falar, você pode fazer a medicina ali, você pode fazer uma cirurgia, mas eu não vou tirar seu bisturi, não vou te dar todos os seus instrumentos cirúrgicos. Você não pode usar. Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai usar aqueles elementos? Como que ele vai abrir uma barriga, um médico sem um bisturi? Como que espiritualmente um caboclo vai atingir, muitas vezes, um corpo mais distante, um perispírito, ou um corpo mental de uma pessoa que ali tem uma enfermidade? Se ele não vai poder usar uma fumaça, se ele não vai poder usar um fumo preparado, ou se ele não vai poder utilizar uma pedra específica para aquilo, ou um assopro de uma tintura. Como? Ao mesmo tempo, as pinturas que muitos querem fazer, querem realizar, o porquê dessa pintura? Sabe? Ah, não, é porque quer ficar bonito, será? Ou seja, não tem essa visão que as pessoas acreditam. E infelizmente a gente vê muito por aí terreiros onde os caboclos não podem utilizar nada. Eu acho isso um preconceito, eu acho isso uma ignorância e uma estupidez sem tamanho. Para mim isso é o cúmulo da estupidez. Porque você está trazendo um ser, uma divindade, vamos dizer assim, você está trazendo um ser espiritual e você está podando ele. Não deixa de ser uma censura dentro de um próprio centro religioso. Então, quer dizer, não, é completamente equivocado. Através também das suas beberagens, ou seja, dos seus chás, muitas vezes, porque são chás alucinógenos, claro, porque são chás que conseguem suprimir a consciência para que você consiga alcançar o seu inconsciente e trazer essa natureza de forma bruta, de forma intensa, sem a interferência do teu eu pequeno, sendo o teu eu menor. Quer dizer, tudo tem um trabalho por trás. Então, antes de se questionar e ter um preconceito em cima, se dá uma oportunidade da reflexão, de se questionar. Não, deixa eu analisar, deixa eu ir um pouco mais fundo para ver. E aí, existem alguns rituais que são conhecidos, que acho interessante citar. Um deles se chama Aciguar. O que é o Aciguar? O Aciguar é um ritual onde é realizado somente entre o pajé e o cacique da tribo. É feito dentro de uma choupana, dentro de uma oca fechada, para encaminhar e resgatar o espírito de um guerreiro morto. Então, algum guerreiro muito grande que morreu ou numa batalha ou de alguma outra forma, então é feito este axexê, este ritual fúnebre, justamente para que resgate o espírito desse guerreiro e ele seja encaminhado, seja levado junto às suas divindades, junto aos seus deuses. Então, esse é um dos rituais específicos, fechados, somente entre o pajé e o cacique. O outro é o chamado Atiaru. Atiaru é o grande ritual de afastar os maus espíritos. Então, geralmente é feito na lua cheia, existem alguns preparos, algumas ervas específicas, e esse é feito com toda a tribo. Então, esse ritual é feito justamente em alguns momentos de claridade que tem a lua cheia, para poder afastar a escuridão, para poder afastar as trevas, afastar os maus espíritos. Me lembrei agora de uma coisa curiosa. Existe um antropólogo, acho que ele chamava Micianiage, alguma coisa assim, não me recordo agora se é ele ou não. E ele era um antropólogo muito conhecido, e ele foi numa tribo, no fundo de uma tribo aí no Amazonas, fazer um estudo sobre. E ele viu que era um momento onde ia ter um eclipse. E ele estava na tribo e presenciou esse eclipse. E ele viu que durante a eclipse, que o sol ficou totalmente encoberto, e deu aquela escuridão, que todos os guerreiros, os povos da tribo começaram a fazer muitos barulhos com as suas maracas, com os seus tambores, ou seja, um barulho ensurdecedor. Ele achou aquilo curioso, né?
e aí ele virou e achou aquilo curioso, ele foi meio que perguntar. Falou, nossa, vocês estão fazendo isso por quê? E aí um dos que estavam ali falou, não, a gente faz isso justamente para afastar as trevas, para que o sol vença, ou seja, que o sol vença a escuridão. Ele tem um livro dele explicando isso, é muito interessante. Ele fala que aquele momento não era momento para perguntar, então ele esperou acabar. E quando esperou acabar, ele virou para o pajé da tribo e falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se vocês não fizessem esses barulhos e não afastassem a escuridão desse jeito, o sol não venceria? Diz que o pajé soltou uma risada, falou, vocês, homens brancos, são muito ignorantes. Esse sol já venceu há muito tempo. A gente faz isso para esconder as nossas escuridões, as nossas trevas. Aquele ali já é vitorioso. A nossa escuridão não. Tipo, disse que ele ficou com uma cara, assim, ele falou que foi assim, que ele ficou tão sem graça dele ver o conhecimento que aquele pajé, a sabedoria, a consciência ampla que aquele pajé tinha, que ele se sentiu tão inferior, tão pequeno, de duvidar, tipo assim, que ele se sentiu constrangido pela pergunta que ele fez, de ver que, tipo, e ele fez assim, disse que ele soltou uma risada, então vocês são tão ignorantes, vocês acham que nós somos tão ignorantes, né? E esse sol já venceu, esse sol já é vitorioso. A gente faz isso justamente para ganhar, para vencer a nossa escuridão, as nossas trevas. Assim, então, quer dizer, engraçado como a gente julga o outro sempre inferior e, na verdade, nós naquele momento é que somos inferiores, né? Existe um outro que é chamado Toré. Esse Toré, acho que muitas vezes as pessoas já viram em rituais, tudo. É quando a tribo inteira roda em círculo, batendo os pés e com a mão. Esse é o ritual de reconexão com a natureza e com a tribo. Então, por isso que são todos da tribo, todos num círculo, onde não tem abertura nem fim, ou seja, é o conjunto da tribo, com os pés no chão, todos juntos, em uma certa sincronia, porque este é o ritual de reconexão com a natureza e com a tribo, especificamente com todos, ou seja, porque eles acreditam que um único espírito naquele momento nasce e tem uma grande força. Coisa que é curiosa que eu lembrei agora, essa ideia do animal de poder, o bicho de poder, que o xamanismo fala muito isso. Quem trouxe isso foram os tupinambás. Os tupinambás que acreditavam que todo animal é um espírito vivo e forte que precisa ser libertado. Então ele está preso muitas vezes em um corpo animal, e que muitas vezes ele precisa ser libertado através de um espírito. Então quem trouxe a ideia do espírito de poder e trouxe esse conhecimento para o xamanismo foram os tupinambás, por incrível que pareça. As pessoas não sabem disso, nem imaginam de onde vem, acham tão bonito falar, eu tenho um animal de poder, tá? Mas não sabem nem como chegou a esse animal de poder. E às vezes também eu acho curioso, né? Porque eu nunca vi nenhum animal de alguém de poder ser a galinha, né? É sempre uma águia, uma onça, um leão, né? Nunca é uma galinha, né? Assim, nunca uma codorna, né? Pra quem é anão, né? É sempre um galizé, né? Nunca vi uma coisa dessa, né? Mas tudo bem, né? Cada um faça... Cada um sinta o animal que é, né? Mas... Bom, existe um outro que é chamado Quarupi. Quarupi é especificamente do Xingu, que é um ritual em homenagem aos mortos. Então esse é um ritual especificamente que existe apenas para os Xingus, que é um ritual muito mais complexo, que não tem aqui para que falar. Os famosos Carajás, que também é o nome de um ritual muito conhecido, que principalmente a ligação com o rio Araguaia. Então o famoso ritual de Carajás é um ritual onde eles vão homenagear o rio Araguaia e a divindade que habita ali o rio. Então é uma relação muito, muito profunda com a água, com o elemento da água. Os Yanomamis também é uma coisa interessante, que também tem essa ideia do animal de poder. Eles também trouxeram, tanto quanto os Tupinambás, é curioso também, mas eles têm uma ligação muito mais forte porque eles eram seminômades, os Yanomamis. Então eles não iam no lugar e ficavam e ali ficavam, não, eles iam até chegar ao ponto de quase extinguir os recursos do local, e aí eles tinham que começar a sair. Deixa eu correr, gente, senão não vai dar tempo. E aí tem todos esses objetos, que seriam, claro, o fumo, que é importante para ele, o fumo trabalhado, o fumo encantado que eles usam, o aluá, a maraca, o cachimbo. O cachimbo é uma coisa muito importante para eles, é uma coisa muito forte. E
enfim, chegamos à ideia da criação, ou seja, eu não vou falar também da Jurema, porque eu já tenho uma live, quem quiser saber mais sobre a Jurema, tem uma live sobre Jurema, procura lá que tem, então vai ter esse entendimento sobre a Jurema. Mas vamos então sobre o famoso mito da criação. Bom, o mito da criação, segundo a visão tupi-guarani, é muito bonita. Começa com uma grande divindade chamada Yamandu. Yamandu é conhecida como a grande luz que tudo ilumina, a grande luz que clareia a sua volta. E esse Yamandu, ele tinha como objetivo se reconhecer e ver os seus limites, ver as suas dimensões, ele queria se conhecer. Então, Yamandu, o que ele fez? Ele se fechou, ele se retraiu. E dentro dessa retração, para que ele quisesse conhecer toda a sua imensidão, dentro desse recolhimento, ele se tornou ele como se transformasse em um animal. Então, eles falam, como que veio esse animal? Não se tem esse conhecimento. Somente se sabe que a partir daquele momento, por ele ser uma luz e uma iluminação muito grande, e ao ele se retrair, ele reconheceu a escuridão. Ele reconheceu que a escuridão fazia parte, além disso, porque um ser de luz, a escuridão também faz parte do seu contexto. Porque imagina que a escuridão está aqui e a luz está aqui, ou seja, tudo faz parte do mesmo processo. Tudo está no mesmo patamar, ou seja, não são opostos, mas são complementares. Isso é uma coisa interessante. E aí, por ser a noite, qual animal que vê à noite? Coruja. Então ele se transformou em uma coruja. E nessa coruja, olhando e enxergando a noite, ele conseguiu reconhecer um pouco da sua imensidão, um pouco até onde ele ia, até onde ele conseguia alcançar. E ele começou a perceber que ele poderia ir muito mais além. Ele poderia ir, reconhecer, porque ele viu que essa imensidão dele também tinha claridade, tinha coisas além. E aí ele se transformou num colibri, que é um beija-flor da Amazonas, da região amazônica. E aí, com o colibri, ele viajou e conseguiu conhecer ainda mais os seus limites, ou seja, conheceu muito mais as suas dimensões. Enquanto a coruja deu para ele uma noção do seu tamanho, o colibri deu a ele a visão e a dimensão das suas dimensões que poderiam existir. E aí, a partir daí, ele queria também continuar este processo e queria conhecer os seus limites, até onde ele conseguia alcançar. E aí onde ele também se transformou e se tornou um gavião real. Quando ele se tornou um gavião real, ele conseguiu voar a dimensões infinitas. E dentro disso ele conheceu os seus limites até onde ele conseguia alcançar. E ele percebeu que até onde ele alcançava tinha muito mais além que não tinha como. E que tudo aquilo precisaria ser habitado. E aí ele começou a cantar. E assim que esse gavião real começou a cantar, começou a nascer as estrelas, começou a nascer os planetas, começaram a nascer os astros, as estrelas, justamente a partir do próprio canto que ele começou, principalmente os planetas, ou seja, tudo que começou a criar e nascer e habitar essas dimensões que ali nada existia. E aí, dentro disso, ele quis se tornar uma grande luz para poder iluminar tudo isso e voltar a reconhecer isso, já que ele era o grande Yamandu e queria reconhecer essa luz. E aí ele volta e aí ele se torna o grande sol. E aí ele se torna o grande sol, conhecido como nosso astro Sol, que é a denominação como ele ficou conhecido como o grande Tupã. O Tupã também é visto como o grande Deus Sol, ou seja, aí você pega Horus, você pega lá no Egito também, ou seja, mais um arquétipo de Deus Sol, ou seja, e ele começou a se tornar ele nasce a partir daí. E esse Tupã cria a partir daí um espírito, que ele pega a partir de um negócio chamado Petenguá, que é o grande cachimbo indígena, que é um grande cachimbo, que é um cachimbo fino e grande, extremamente ritualístico, extremamente importante. E com o Petenguá, que é uma denominação, uma metáfora de uma serpente luminosa, aí um Kundalini a gente já remonta, já traz a ideia, que tem todas as figuras, né? Você vê desde o cristianismo, quem trouxe dentro do contexto a maçã para Eva, uma serpente, Shiva tem enrolado em volta do pescoço, tem o quê? Cobras, então, ou seja, sempre a serpente ali aparecendo, sempre a serpente nesse momento.
E Tupã, com o seu cachimbo, o famoso petenguá, ele assopra e sai um espírito dali, que é o espírito dessa serpente que nasce, o grande espírito da Terra. Então é aí onde começa a nascer a Terra, ou seja, a gente vai começando a já chegar mais nos mundos, na nossa visão atual. Nesse momento, essa grande serpente prateada que se nasce, começa a ter todo esse segmento que é a Terra. Tupã, neste momento, ele se transforma, deixa de ser um sol, embora o sol continua, ele se transforma em uma grande tartaruga. E em cima do seu casco, ele começa a criar tudo que existe no mundo. Montanhas, rios, lagos, árvores, gramas, animais, ou seja, ele começa a criar tudo que existe até hoje no mundo. Em cima de um casco de uma grande tartaruga. Então, olha que engraçado, ele fala que tudo nasce em cima do casco de tartaruga. Só que a Europa, antes de Isaac Newton, ou seja, antes de grandes filósofos, acreditavam que a Terra ficava em cima de um casco de uma tartaruga. Achavam que a Terra era plana e que ficava em cima de um casco de uma tartaruga. Isso até mais ou menos, se não me engano agora, Copérnico que já começou a trazer e mostrar a ideia e trazer, mas depois Isaac Newton trouxe a ideia do mundo redondo, tal, mas ou seja, o próprio Galileu Galilei também, não tem como não citar, que são acho que os três principais que começam a difundir e tirar essa ideia. O Copérnico, que é a ideia do Sol como centro do universo, a Terra, que se tira, aí depois Galileu, Isaac Newton, até chegar agora a Einstein, aí vai se criando e a física vai se aperfeiçoando. Mas no Brasil, aqui, já se falava em que a Terra habitava em cima de um casco de uma tartaruga, igual era falado antigamente na Europa, antes de ter esse conhecimento que a Terra era elíptica, ou seja, que tinha essa esfera. Então, curioso. E aí, dentro disso, Tupã cria, através dessa serpente prateada, o primeiro ancestral, vamos dizer que foi o Adão, o primeiro ser humano, que é conhecido como Nanderovuçu, o primeiro ancestral que é criado, que sai a partir de uma luminosidade do seu coração. Ou seja, a partir do seu coração, desse centro de luz, que é o Sol que ele era, ele emana essa luz e a partir daí nasce esse primeiro ancestral. Só que esse ancestral, ele não tinha nada, ele era apenas uma esfera de luz baseada numa grande serpente que habitava a Terra. Então ele não tinha forma, ele não tinha absolutamente nada. E diante disso, você vai ver muitas vezes em pintura conhecido como Tupamirim, porque esse nome, Nanderovuçu, é um nome difícil de falar, então ele é visto como o grande Tupamirim. E aí ele gostaria de se encontrar e conhecer a si mesmo e ter as formas que ele gostaria. E aí nisso o mestre vira ele e fala, então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que percorrer os 4 cantos do universo, ou seja, do oeste ao sol onde se põe, ao norte, aí vai. Por isso que é muito importante no xamanismo os 4 pontos cardeais, justamente por conta disso. E aí ele chega e ele vai em direção ao oeste. Quando ele chega no oeste, ele encontra uma grande pedra. E ele vira e fala para a pedra, pedra, como que eu posso conhecer a mim mesmo? Como eu posso conhecer este mundo? Ele fala, entre no meu interior que você irá conhecer. E aí, Tupamirim entra para dentro, ou seja, o pleonasmo, ele entra para dentro mesmo, dessa pedra, e aí, ali, ele reconhece e aprende o que é a meditação. Porque a pedra é a retidão, a passividade. Então, ele aprende o quanto no ser humano existe esse lado da retidão, da meditação, ou seja, dessa tranquilidade. Depois ele vai ao sul e ele encontra uma palmeira. Quando ele faz a mesma coisa, ele adentra a palmeira e aprende a relação dos pés no chão, das raízes, ou seja, fincadas ao chão. E começa a aprender essa relação que existe entre ter um pé no chão, ter uma base, ter um alicerce e ter uma conexão com a terra. Gente, estou acelerando por conta do horário. Depois ele vai ao norte e ao ele chegar no norte ele encontra uma onça, um animal até então que ele nunca tinha visto. E aí ele entra dentro dessa dimensão do corpo da onça e aí ele começa a reconhecer cheiro, ele começa a reconhecer os 5 sentidos, o olfato, a visão, coisa que ele não tinha, porque ele era um ser luminoso. E a partir daquele momento, tudo que ele vai saindo e indo para o outro, ele vai levando aquilo consigo, aquele conhecimento. Então ele vai levando os 5 sentidos que a onça tem, porque consegue perceber o cheiro da mata, ver as coisas, ouvir tudo. E aí ele chega até em direção ao leste, onde ele encontra a grande serpente luminosa da Terra e ele adentra essa serpente. E aí ele começa a reconhecer que essa serpente
é justamente o processo de iluminação, o processo de autorreflexão, de autoconsciência. Gente, tudo isso é metáfora, claro, estou colocando muita coisa aqui pessoal minha, assim. Então, claro, se vocês forem ler, por aí procurar, muito dessas metáforas interpretadas são interpretações minhas. Posso estar equivocado, mas é a minha interpretação. E aí esse processo, que é também um processo da própria Kundalini. Quando você desenvolve ela, que sai do chakra básico e alcança a consciência, você alcança a iluminação. Então não deixa de ser a mesma coisa, o mesmo arquétipo. E aí essa serpente começa a se movimentar, e onde começa a nascer pernas, quadril, tronco, braço, ou seja, começa a se subdividir para nascer o ser humano. Então o ser humano ele sai a partir dessa serpente que conseguiu ter essa visão que toda essa onça tinha, com suas 4 pernas, ou seja, tudo isso, e começa a crescer. Então ele aprendeu a viver a partir disso. E uma das coisas fundamentais é que Tupã dá a ele 2 grandes cristais, para que ele possa deslumbrar toda essa beleza que ele viu através dos olhos da onça. Ou seja, esses 2 cristais são os olhos. Então, os 2 olhos são os cristais que a gente carrega para poder reconhecer e ver toda essa beleza que se existe no mundo tudo. E aí, como a onça, ela grunhia, falava e tudo assim dentro do seu vocabulário, vamos dizer assim, a primeira palavra que ele fala, esse Tupã-Mirim, arara. É a primeira palavra. E no exato momento em que ele fala arara, surge uma arara. Aí depois a segunda palavra é uikurué, que significa coruja. E aí nasce uma coruja. Aí ele vai falando N palavras, e cada palavra que ele vai falando, aquele animal vai surgindo que não existia. Existiam alguns, mas não existiam todos. E aí começa a criar essa infinidade de animais que se existem, de tudo que ele vai se falando. E aí, depois que ele para, Tupã-Mirim está cansado, ele para disso tudo, ele está sozinho, ele para diante de uma cachoeira e ele vê o próprio reflexo dele. E quando ele vê o reflexo dele, ele fala Mavutsim. Quando ele fala Mavutsim, que ele enxerga o próprio reflexo, Mavutsim significa beleza. No exato momento em que ele pronuncia beleza, nasce a mulher. Surge a mulher a partir da palavra da beleza em que ele viu. Ou seja, é engraçado, né? Um narcisismo também ali existe, onde ele se reconhece, vê uma beleza, fala essa palavra, que é Mavutsim, e nasce a primeira mulher. E essa primeira mulher já nasce com todo esse conhecimento que ele tem. Só que tudo que ele criou tem uma coisa engraçada. Não tinha brilho, tudo era cinza. Tudo era uma única cor. Eram os 50 tons de cinza que existiam na natureza, porque era tudo cinza, não tinha outras cores. E aí, essa mulher, que ficou conhecida como Mavutsim, ela fala uma palavra, chamada Painambi, a famosa Panambi, que todo mundo já ouviu falar essa palavra, o famoso Panambi, que significa em tupi borboleta. Naquele exato momento em que ela fala Panambi, nasce uma borboleta, toda colorida. E aí ela começa a dar cor a tudo. Então diz que quem dá cor para os animais, para o verde, para tudo, é uma mulher, que é Mavutsim, ela que dá cor para tudo, ou seja, ela que dá a beleza, porque se tudo fosse cinza, não teria beleza, não teria beleza em nada. Então, ela que dá essa cor. E aí eles começam a se sentir muito sozinhos nessa terra. O que Tupã-Mirim faz? Tupã-Mirim corre para a mata, monta sua primeira maraca através de cabaças e sementes, só que ele, com pressa, ele não fecha direito, e ele sai cantando, e cada palavra que ele canta as coisas vão nascendo, ele vai chacoalhando, e nisso que ele vai chacoalhando as sementes vão caindo. Em cada lugar que a semente caía, nascia uma criança, nascia uma tribo, nascia alguma coisa, justamente a partir disso. Então, dizem que era uma cabaça com sementes infinitas, e que cada vez que ele ia cantando e balançando essa maraca, aonde se caía a semente, nasciam seres humanos, nasciam pessoas, nasciam tribos, nasciam outros indígenas, e foram se criando. E assim nasce toda essa ideia do mito de criação. Acabou? Acabou aí?